Olá a todos, meu nome é Luciene da Silva Ricarte, tenho 43 anos, faço licenciatura em Pedagogia pela UEG e estou aqui para falar sobre o programa educacional EJA. Vamos lá. Em 10 de maio de 2000, é aprovado o parecer CNE 11/2000, que trata das diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos, sob a coordenação do relator conselheiro Carlos Roberto Jamil Cury. No primeiro parágrafo de sua introdução, o documento diz: a Câmara de Educação Básica, SEB, do Conselho Nacional de Educação, CNE, teve aprovado o parecer SEB número 4 em 29 de janeiro de 1998 e o parecer SEB número 15 de 1º de junho de 1998 e cujas homologações pelo senhor Ministro de Estado da Educação resultaram também a respectiva resolução SEB número 2 de 15/4 e SEB número 3 de 23/6, ambas de 1998. O primeiro conjunto versa sobre as diretrizes curriculares nacional para o ensino fundamental e o segundo sobre as diretrizes curriculares nacional para o ensino médio. Isso significou que, do ponto de vista da normatização da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Câmara de Educação Básica respondia à sua atribuição de deliberar sobre as diretrizes curriculares proposta pelo Ministério de Educação e do Desporto, artigo 9º, 1º-C da Lei nº 4024/61, com a versão dada pela Lei nº 9131/95. Logicamente, essas diretrizes se estenderiam e passariam a viger para a educação de jovens e adultos, EJA, objeto do presente parecer. A EJA, de acordo com a Lei nº 9.394/96, passando a ser uma modalidade da educação básica nas etapas do ensino fundamental e médio, usufrui de uma especificidade própria que, como tal, deveria receber um tratamento consequente. Em 9 de janeiro de 2001, o Congresso Nacional sanciona a Lei 10.172, que estabelece o Plano Nacional de Educação, PNE. Este plano alinha-se com o compromisso firmado pelo Brasil no âmbito internacional, a exemplo da Declaração de Hamburgo. Documento versa sobre a educação de adultos. Nas diretrizes sobre a educação de jovens e adultos, do texto diz: as profundas transformações que vem ocorrendo na escala mundial em virtude do acelerado avanço científico e tecnológico do fenômeno da globalização têm implicações diretas nos valores culturais, na organização das rotinas individuais, nas relações sociais, na participação política, assim como na reorganização do mundo do trabalho. A necessidade de contínuo desenvolvimento de capacidades e competência para enfrentar essas transformações alterou a concepção tradicional de educação de jovens e adultos, não mais restrita a um período particular da vida ou uma finalidade circunscrita. Desenvolve-se o conceito de educação ao longo de toda a vida, que há de se iniciar com a alfabetização. Mas não basta ensinar a ler, a escrever. Para inserir a população no exercício pleno da cidadania, melhorar sua qualidade de vida e de fruição do tempo livre e ampliar suas oportunidades no mercado de trabalho, a educação de jovens e adultos deve compreender no mínimo a oferta de uma formação equivalente às 8 séries iniciais do ensino fundamental. De acordo com a Carta Magna, artigo 208, parágrafo 1, a modalidade de ensino e educação de jovens e adultos no nível fundamental deve ser oferecida gratuitamente pelo Estado a todos os que a ele não tiverem acesso na idade própria. Trata-se de um direito público subjetivo. Por isso, compete aos poderes públicos disponibilizar os recursos para atender a essa educação. Na seção dos objetivos e meta, o PEN destaca 26 pontos, nos quais destacamos: primeira, estabelecer a partir da aprovação do PEN programas visando a alfabetizar 10 milhões de jovens e adultos em 5 anos e até o final da década erradicar o analfabetismo. Assegurar em 5 anos a oferta da educação de jovens e adultos equivalente a 4 séries iniciais do ensino fundamental para 50% da população de 15 anos e mais que não tenha atingido esse nível de escolaridade. Assegurar até o final da década a oferta de curso equivalente a 4 séries iniciais do ensino fundamental para toda a população de 15 anos e mais que conclui as 4 séries iniciais. Assegurar os sistemas estaduais de ensino em regime de colaboração com os demais entes federativos
federativo, mantenham programas de formação de educação de jovens e adultos capacitados para atuar de acordo com o perfil da clientela e habilitados para, no mínimo, o exercício do magistério nas séries iniciais do ensino fundamental, de formar e atender a demanda de órgãos públicos privados envolvidos no esforço de erradiação do analfabetismo, incentivar as instituições de educação superior e oferecer cursos de extensão para prover as necessidades de educação continuada de adultos, tenham ou não formação de nível superior. Observar, no que diz respeito à educação de jovens e adultos, as metas estabelecidas para o ensino fundamental, formação de professores, educação à distância, financiamento à gestão, educação tecnológica, formação profissional e educação indígena. Em entrevista à revista Nova Escola, Francisco das Chagas Fernandes, secretário executivo do Ministério da Educação, MEC, e coordenador geral da comissão da organizadora da CONAI, fala sobre o resultado do PNE. Algumas das 295 metas propostas não são quantificáveis, o que dificulta a fiscalização. No novo plano, queremos ter menos objetivos e todos numéricos e realizáveis. Uma das metas relacionada à EJA não alcançada é a da oferta de vaga aos possíveis discentes. A revista Nova Escola, ela diz, entre 2001 a 2007, 10,9 milhões de pessoas fizeram parte de turmas de educação de jovens e adultos, ou seja, parece muito, mas representa apenas um terço dos mais de 29 milhões de pessoas que não chegaram à quarta série e seriam o público-alvo dessa faixa de ensino. A inclusão do EJA no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, representou uma fonte de recursos para ampliar a oferta, mas não atacou a evasão, hoje em alarmantes 43%. De fato, a evasão é um grande desafio para o futuro da educação de jovens e adultos no Brasil. Talvez não se pensar nas demandas de aprendizagem desse sujeito seja o fator preponderante que leva a modalidade a experimentar esses índices elevados de evasão. Numa perspectiva de conciliar a educação profissional com o ensino médio ou fundamental, o governo federal cria programas como o Programa Nacional de Inclusão de Jovem, ProJovem, e o Programa Nacional de Integração de Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de educação de jovens e adultos, ProEJA. O primeiro programa foi instituído pelo Decreto-Lei número 11.129, de 30 de junho de 2005. Pareceres e resolução sobre o ProJovem são os seguintes: parecer CNE/SEB número 2/2005, aprovado em 16 de março de 2005. Parecer CNE/SEB número 37/2006, aprovado em 7 de julho de 2006. Resolução CNE/SEB número 3, de 15 de agosto de 2006, e parecer CNB/SEB número 18/2008, aprovado em 6 de agosto de 2008. O segundo foi instituído pelo Decreto-Lei de número 5.840, de 13 de julho de 2006. Segundo está descrito no site do Ministério de Educação, MEC, os cursos do ProEJA podem ser oferecidos da seguintes formas: educação profissional técnica integrada ao ensino médio da modalidade de educação de jovens e adultos, educação profissional técnica concomitante do ensino médio da modalidade de educação de jovens e adultos, formação inicial e continuada ou qualificação profissional integrada do ensino fundamental na modalidade de educação de jovens e adultos, formação inicial e continuada ou qualificada profissional concomitante ao ensino fundamental da modalidade de educação de jovens e adultos, formação inicial continuada ou qualificada profissional integrada ao ensino médio da modalidade de educação de jovens e adultos, formação inicial e continuada ou qualificação profissional concomitante no ensino médio da modalidade de educação de jovens e adultos. E é isso que eu pude